país. Eu diria um dos únicos do mundo. E isso sempre significou uma ameaça para aqueles que detinham o poder sem contestação. Então foi visto como uma novidade muito grande, mas sempre houve 25% a 30% de pessoas que rejeitavam o PT. Hoje essa rejeição é um pouco maior, em função de tudo que aconteceu de 2014 para cá. Nós sabemos disso, assumimos que houve erros na condução de alguns assuntos importantes para o país. Fiz críticas públicas à questão da Petrobras. Acho que os controles que nós exercemos sobre os ministérios não foram replicados nas estatais, uma crítica que eu assumi, coloquei no meu plano de governo que o controle nas estatais será igual ou maior do que os controles que nós próprios criamos nos ministérios. Lembro que eu passei pelo Ministério da Educação e deixei um orçamento de 100 bilhões de reais, sem uma contestação sobre um centavo sequer, não só por mérito meu, mas dos controles internos criados. Então eu realmente assumi que houve, mas eu sempre insisto em dizer, não é possível jogar a criança com a água do banho. O projeto que o PT representa de emancipação das pessoas, de combate à pobreza, de respeito ao trabalhador, ele não pode se perder no tempo. E por isso que eu desafio de representar esse projeto, com todos os ônus, com todos os bônus. Eu sou um professor, vivo do meu salário, não tenho medo nenhum de representar esse projeto, que eu considero até hoje o melhor do país. A Vera Magalhães quer fazer uma pergunta, depois a Cris Fernandes. Candidato, na semana passada, diante do surgimento de acusações de que empresas estariam comprando pacotes de impulsionamento no WhatsApp para prejudicar a sua candidatura, o senhor disse uma frase de que bastaria prender algum empresário para que ele confessasse o crime e entregasse a quadrilha, e então dever-se-ia fazer um segundo turno entre o senhor e o Ciro Gomes. Essa frase aí diz para se prender o empresário, sendo que não havia nenhum inquérito instaurado ainda, algo que o PT passou os últimos anos dizendo que era alvo de arbítrio por parte da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça. Queria que o senhor explicasse em que circunstância deveria ser preso algum empresário antes mesmo da instauração de um inquérito. Eu defendi a abertura do inquérito imediata e defendemos a busca e a apreensão de computadores, o que nos foi negado. Porque eu tenho certeza que se nós fôssemos naquelas 4 empresas que a Folha noticiou e fizéssemos a apreensão dos computadores, com a ajuda do WhatsApp, nós encontraríamos quem pagou por isso. E o pagamento disso é Caixa 2, não tem outro nome. Todo o dinheiro que favorece uma candidatura que não é contabilizado no Tribunal Superior Eleitoral é Caixa 2. Se nós tivéssemos feito a apreensão e identificado a fonte de pagamento, nós poderíamos ter pedido uma prisão preventiva, porque essa pessoa está violando um princípio democrático. Como a própria Justiça já falou, houve juízes que disseram o seguinte: o Caixa 2 é um crime ainda mais grave do que a corrupção, porque ela coloca em risco a democracia. Essa frase não é minha, essa frase é do Sérgio Moro. Se isso é verdade, por que não aplicar o mesmo critério nesse caso? Mas a investigação, um minuto, essa investigação de Caixa 2 da campanha Lula, Dilma e Michel Temer levou 2 anos e resultou na absolvição da chapa. O senhor estava propondo um rito sumaríssimo que anulasse o primeiro turno e, portanto, a vontade de 46 milhões de eleitores entre a semana passada e o dia 28, ou seja, no intervalo de 10 dias. O senhor acha que isso é um rito justo da Justiça? Se fosse identificado, veja só, um único contrato era de 12 milhões de reais. A 4 centavos a mensagem, quantos milhões de brasileiros receberam uma mensagem caluniosa a meu respeito e a respeito da minha vice? A estimativa que se faz hoje é que só contra a Manuela Dávila foram emitidos 13 milhões de mensagens pagas com dinheiro de Caixa 2. Se nós pudéssemos evitar o crime, e eu espero que no segundo turno, agora na última semana, a gente consiga ter contido esse tipo de ameaça, eu acho que toda a providência para evitar, depois de tanto esforço que o Brasil fez para criar um fundo eleitoral, para ter o financiamento, dinheiro de contribuinte financiando os partidos, alguém vai violar essa regra depois de tudo que aconteceu? Eu acho que é um desastre. Candidato, o senhor já está se preparando aí para o senhor já está se preparando para o terceiro turno?
Não, eu só disse que há tempo de ele Caso seja derrotado? Eu disse que